Bom pessoal, aqui quem fala é o professor Alexandre Roque. Vamos iniciar um novo módulo da biologia, o módulo de bioquímica. Como nós já tínhamos falado, a bioquímica é o ramo da biologia que estuda as substâncias orgânicas e inorgânicas dos seres vivos. Então, se nós pudéssemos fazer uma análise rápida em relação ao percentual dessas substâncias no corpo, dos seres vivos, observamos aqui a presença de 65% de água, 65 a 70% de água no corpo, 10% de lipídios, 18% de proteínas, 5% de carboidratos e 2% de outras substâncias, certo? Então isso nos dá uma visão em relação ao percentual dessas substâncias orgânicas e inorgânicas. Quando nós estudamos as substâncias inorgânicas, nós estudamos as substâncias inorgânicas presentes nos seres vivos, nós estudamos a água e os sais minerais, tá? Essa água, ela é muito importante, ela é classificada como solvente universal, porque ela tem a capacidade de dissolver uma grande quantidade de substâncias, então ela é classificada como solvente universal, Temos aqui a diluição de diversos tipos de substâncias, A água tem essa capacidade de dissolver. É importante no processo das reações químicas que ocorrem em nossas células, Nós sabemos que dentro de nossas células ocorrem diversas reações químicas. Então, para que essas reações químicas ocorram, é necessário a presença de água, da água, certo? No processo da hidrólise. Então, é muito importante a presença da água, da importância da hidratação do corpo, tá? Funciona também como moderadora, da temperatura. Na realidade, apresenta a função termorreguladora, uma função termorreguladora do organismo, Nós observamos aqui, a temperatura corporal é de 36,5 graus centígrados, uma temperatura normal do nosso corpo. Então, todas as vezes que essa temperatura aumenta, que nós entramos em estado febril, por exemplo, 37, 38, 39 graus centígrados, essas glândulas sudoríparas são acionadas a produzir o suor, libera o suor, são produzidas as glândulas sudoríparas, produzem o suor, libera esse suor na parte externa do corpo, molhando o corpo e fazendo com que a nossa temperatura volte ao normal, volte à temperatura de 36,5 graus centígrados. Então, é uma função termorreguladora de fundamental importância, certo? Nós observamos aqui em relação aos sais minerais, nós vamos nessa aula 1 de bioquímica fazer uma abordagem inicial em relação a esses sais minerais. Olha, os sais minerais, eles são nutrientes que apresentam as mais variadas funções, Então, aqui eu tenho um recipiente com água, onde nós observamos aqui, na água, uma grande quantidade de sais minerais, O ferro, o cálcio, o magnésio, o sódio, o potássio. Tem vários sais minerais, que nós encontramos na água. Então, são nutrientes muito importantes, tá? Vê bem, cada um desses sais minerais, ele apresenta uma função específica no nosso organismo. Nós vamos começar nessa aula a falar sobre o ferro, O ferro, nós podemos encontrar esse elemento de suma importância em alimentos como o feijão, a gema do ovo, a couve, o espinafre e outros, a carne, Nós encontramos uma grande quantidade de ferro. Quando nós ingerimos o alimento rico em ferro, esse ferro ele vai, a partir do processo de nutrição, da absorção do ferro, passar para dentro dos ossos, Vai influenciar diretamente na medula óssea, onde vai haver o processo de estimulação da produção do sangue,
certo? Então, nosso sangue, nós sabemos que o sangue é produzido através da medula óssea, né, vermelha, a produção do sangue, tá? Então, vê bem, quando ocorre a produção do sangue, né, as hemácias produzidas, nós sabemos que dentro das hemácias nós temos a hemoglobina, não é? E na composição, né, presa na composição da hemoglobina, nós temos o ferro, que tem uma grande capacidade de se associar com o oxigênio, não é? E quando nós respiramos, não é? Quando você respira, o processo de inspiração, o ferro que está presente na hemoglobina captura, prende o oxigênio e promove o transporte desse oxigênio para diversas partes, diversos tecidos do corpo humano. Então, observa aqui um vaso sanguíneo, aqui as hemácias, né, capturando o oxigênio. Como nós podemos observar, aqui dentro nós temos a hemoglobina, não é? Uma proteína vermelha que tem uma afinidade com o oxigênio. Nós sabemos que ele captura o oxigênio e transporta esse oxigênio para todos os tecidos do corpo humano. Então é muito importante, né? Vocês sabem que quando nós temos uma deficiência de ferro no organismo, nós temos um processo chamado anemia, né? Que nós vamos ver em outro módulo, né? Nós temos a anemia ferropriva, que é essa que nós estamos falando, né, pela deficiência de ferro, mas existem outros tipos de anemias que nós vamos observar em outros modos, né, tipo a anemia falciforme, não é? Nós vamos dar um foco mais específico quando nós vamos falar especificamente sobre o processo anêmico, certo? Em outros módulos, tá? Então, espero que vocês tenham entendido a aula, né? E até a próxima aula, a aula 2 de bioquímica, vamos dar continuidade aos diversos tipos de sais minerais presentes no organismo, né? As diversas funções desses sais minerais, tá bom? Não esqueçam, a biologia é linda.